muito bem-vindo desde já e obrigado por teres aceito este convite para estar aqui. Então começar até, Paulo, há pouco estivemos a falar, e então inicio já aqui por uma pergunta muito complicada, para saber qual é que foi o teu maior desafio enquanto ator, de todos os projetos que já tenhas feito até agora. Boa. Olá, André. Olá a todos os participantes, todos, e já estou a ver ali 13, e espero que cresça aquele número e que muita gente possa assistir-nos. Olá, boa tarde a todos. E muito obrigado, André, por me convidares para participar no teu programa, no qual eu sou assíduo. Talvez o mais desafiante. Há dois, logo de início. O primeiro, que é o primeiro amor mesmo, a minha primeira participação, minha primeira grande participação, começa por comédia. E há 21 anos atrás começávamos a gravar os Batanetes. E aí foi muito giro, porque trabalhar com grandes nomes, vamos chamar um palavrão, grandes monstros da indústria e da sétima arte portuguesa, trabalhar com o Vítor de Sousa, trabalhar com o saudoso Otário de Matos, ou com a Lai Lai, trabalhar com gente assim, na realidade era um privilégio vê-los trabalhar e poder trabalhar com eles. Foi uma grande escola, para mim também. Ali sim, diretamente no decor, ali era a melhor escola de todas, não havia melhor. Depois, talvez o maior desafio enquanto cinema, sem dúvidas, também pelo risco, houve algum risco, houve uma ausência do conforto de casa, da nossa casa. Não era aquele filme normal que gravamos 8 horas e voltamos para casa ou para um hotel descansar e no outro dia estamos prontos novamente. Foi o Terra Nova filme. Terra Nova filme. Atenção que o Terra Nova divide-se em dois projetos. O Terra Nova filme e o Terra Nova série. Não é? Exato. Complementa o Terra Nova série, na realidade, complementa o filme. Terra Nova filme foi, sem dúvidas, o maior desafio. Nós brincávamos e dizíamos que aquilo era um Big Brother. Estávamos metidos num Big Brother, comparávamos. Porquê? Porque dormíamos no decor, comíamos no decor, acordávamos no decor. O decor era água e céu em cima do navio à vela, sempre dentro do Círculo Polar Ártico, muito frio, grandes ondas, tempestades, e um elenco, para já não falar de um elenco fabuloso. Éramos só 13 atores, mais equipa técnica e tripulação e tudo, andávamos à volta de 40 pessoas, metidos dentro do navio, onde entramos em Tromsø, no norte da Noruega, já dentro do Círculo Polar Ártico, e daí foi sempre para cima. Fugimos uma vez de uma tempestade que vinha do norte dos Estados Unidos, entramos nos fiordes bem a norte da Noruega. Eu lembro de partir um cabo da grossura dos meus braços e estávamos amarrados a um cais. Estávamos dentro dos fiordes, amarrados a um cais, e arrebentou umas cabos da grossura de um braço durante essa noite. Imagina a tempestade, se nos apanhasse no mar, claro que seria uma tragédia mesmo. Mas isso Então, aconteceu, não foi algum acidente ou foi só do temporal e do mau tempo? foi mesmo mau tempo mesmo. Foi mesmo mau tempo, sim. Eu tive lá um acidente, caí, mas na altura não senti, não tive assim, não senti a gravidade. Mais tarde tive que ser
tive de ser intervencionado à coluna vertebral. Graças a Deus, hoje estou bem, fiz fisioterapia, eu fui personal trainer também, licenciado em desporto, fiz fisioterapia e, e faço desporto regularmente, ginásio 5, 6 vezes por semana, ginásio e boxe, por isso estou, estou impecável, consegui me tratar e consegui curar, mas foi um acidente, uma queda. Lembro do João Catarré também teve uma queda, magoou-se bastante no ombro. Era normal, porque o convés de madeira de um navio à vela, que retratava a pesca do bacalhau nos anos 30, nós estávamos mesmo indo louco no sítio onde se pescava bacalhau. Nós pescámos bacalhaus, nós próprios atores pescámos bacalhaus. A roupa era roupa de época, o frio era demais, Pois, o elenco é qualquer coisa do outro mundo, é muito bom trabalhar com gente assim. Ficámos uma família. Ainda hoje dizemos se o Artur Ribeiro, que foi quem adaptou o livro, realizador, não é? e é também realizador, e quem adaptou o livro do Bernardo Santarém, o Lugre, se nos chamasse para embarcarmos, logo estávamos a correr ali para as docas da Expo, entrar no Santa Maria Manuela para arrancar, porque foi mágico mesmo, foi mágico. Mas sem dúvidas, o mais desafiante, lembro no primeiro dia de gravações, o Rodrigo Tomás, quando fazia uma cena de pesca do bacalhau num dory, estávamos no mar da Noruega, muito vento, muito frio, e o dory partiu-se. E o Rodrigo foi a água, caiu a água mesmo, a água gelada. Não. Isso, Estávamos sempre a acompanhar, com um zebro, um barco onde tinha a câmara presa na proa, e logo rápido foi recolhido. E o Dory, mais tarde recolhido, foi coisas parar longe, tivemos que andar a apanhar coisas de todo lado. Nesse dia, o mar mostrou quem mandava claro. ali era o mar, e tudo aquilo que tínhamos preparado na personagem, ali é que desarmámos tudo e construímos ali. E o realizador, uns dias depois, disse-nos, quando viu a nossa cara naquele dia, disse: Ok, temos atores para fazer o personagem, porque viu que temos. A Agora vamos aventura. respeitar o mar. Agora vamos respeitar o mar, acabou a brincadeira. Agora é para respeitar o mar. Por isso, Exato, talvez, exato. o meu maior desafio mesmo. Foi, foi o filme Terra Nova, que é um filme de série de 2020. Só fazer aqui um à parte para quem nos esteja a ver, se alguém puder comentar que estão a ver bem os dois, está bem, e a ouvir bem, só para eu ficar de mente descansada, agradeço desde já. E, e Paulo, e começaste por dizer, realmente são dois projetos muito diferentes e temporalmente também muito distantes, não é? Portanto, o filme e a série Terra Nova de Artur Ribeiro, e começaste, digamos assim, a tua carreira numa série de comédia, mas também que durou durante muito, muito tempo, portanto, os Batanetes. Qual é que é a grande, digamos assim, até o desafio, digamos assim, quando passas de um produto que é para televisão e que são vários episódios, não é? Para um produto que é um filme e que normalmente, pronto, podem ser, não sei, 2, 3 meses, dependendo obviamente, da complexidade do filme. Como é que foi isso? Aliás, qual é que é a grande diferença em projetos assim tão diferentes entre si, quer seja no tempo, quer seja, portanto, enquanto ator, não é? Quais é que são os maiores desafios e diferenças que tu encontras? Mas, é, vamos ver, o cinema eu direi que é magia mesmo. O cinema, para mim, se perguntares o que é que. Como perguntaste ao Pernas, o que é que gostas mais de fazer? Cinema, teatro Exato. ou, ou televisão? Pernas, teatro. Logo, direto, teatro. Exato. Claro, eu sabia a resposta dele também. Fácil. Exato. O Pernas está delineado. Eu adoro, é um excelente ator e eu adoro o ver em teatro. Mas para mim seria, sem dúvidas,
é sem dúvidas, e depois de experimentar, mesmo cinema. A grande diferença, a construção de personagem, há muito mais consistência, há muito mais trabalho, Pois, há muito mais trabalho. Não quer dizer que no outro lado não haja, mas por vezes trabalhamos. Eu há bocadinho falei que nessa cena, na primeira cena que íamos gravar do Rodrigo Tomás, uhum. o Dori partiu-se, era o início do dia, de manhã, recolhemos todos à sala abaixo do convés para conversar e as gravações acabaram ali. Pronto, não houve mais nada. O cinema, por vezes, conseguimos gravar num dia inteiro, um minuto, talvez, não é? Pois, Os, exato, exato. os batanetes que estávamos a fazer sketches curtos, não era? Onde nós já tínhamos a personagem, eu fazia 4, 5 personagens, já tínhamos as personagens bem trabalhadas connosco. Mais alinhadas. E sim, eu lembro-me do Tó Correia um dia dizer, nós íamos bater o recorde que fizemos aí 40 cenas num dia. Nós Nossa, 40 estávamos cenas num dia. 40 cenas num dia, sketches curtos. Isto no Samuco, em exteriores. Hã? De vez em quando passava aviões e tínhamos que parar, ou helicópteros. Hã? Uh, Sim, porque aquilo o tem a que quer base dizer, aérea logo ali ao sim, pé do monte. mas já estava tudo tão oleado. E às vezes eram sketches tão curtos, era uma frase de um lado, uma frase do outro, depois era mais as nossas reações. Dava mais tempo, por vezes, mudarmos de lugar para lugar do que propriamente fazer as cenas. Se não fizéssemos à primeira, era à segunda. A máquina já estava tão oleada que era sempre a bombar. E fazíamos aquilo também com uma alegria terrível. Não quer dizer que no cinema não se faça, mas no cinema temos muitos mais planos para fazer. Ok? Pois. Nós no cinema normalmente trabalhamos com uma câmara e ali no Terra Nova tínhamos uma câmara a bordo, uma câmara, Uhum. e se mudávamos, só mudar a lente poderia mudar, poderia levar cerca de 20 minutos a 30 minutos mudar uma lente. Pois, Tirar a lente, tapar a câmara toda por causa da água, ir lá abaixo, buscar a outra, vir para cima, mudar a lente, olha, quero 50, vamos fazer a cena agora a 50. Agora vamos mudar o plano, mudar a câmara do lado para o outro. Isto num barco leva muito tempo. O que quer dizer que é um a concentração enquanto personagem, a concentração enquanto personagem terá que ser mantida um pouco mais dura, não é? Manter a claro. personagem, manter a concentração para manter a consistência da personagem, porque temos que fazer não sei quantos planos para a mesma cena e às vezes são 2 dias a fazer a mesma cena e lembrar de todos os movimentos. Então, se eu, por exemplo, numa cena passo a mão na cabeça e faço isto, eu em todas as cenas vou ter que fazer isto. Exato, exato. E são E dois, portanto tens. e são 2 dias, ok? Há um raccord próprio, cada ator tem que ter muita atenção ao seu raccord próprio, porque temos uma cena com o plano de um, o plano do outro, o plano do outro, cada um, depois tens o plano de reação, depois tens o plano geral, depois tens os planos da cena, contra a cena, mas outros estão a reagir a uma frase, depois temos que fazer uma cena dos outros reagir do lado de cá. Só com uma câmara. Depois ainda saímos, depois a câmara sai, ainda tem os planos B, que eram os planos do exterior para o barco. Era de fora para dentro, para o barco. E nós estávamos cá dentro do barco a olhar para fora. Então isto, Pois, vamos ver, a complexidade do cinema, a complexidade do cinema é muito mais minuciosa, é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo desafiante do que fazer uma série ou, por exemplo, uma novela. pois, Normalmente, quando estamos em estúdio, temos 3 câmaras, não é? Imagina que exato. estamos nós dois. Temos 2 feixes cruzados, temos 2 câmaras cruzadas e temos um plano geral. Normalmente, se não tivermos que mudar de planos, normalmente fazemos assim e trabalha-se muito mais rápido. E bem, mas bem. Não quer dizer que tire o valor àquele Claro, tipo de claro. cena. Trabalha-se bem. Pois, Trabalha-se bem. Mas é outra. Agora, aquilo a mexer, diferente. o barco Sim, a sim. mexer, o barco a abanar, a levar com ondas, a levar com tudo. Para, está a entrar água. Era Pois, terrível. Era terrível. O cinema tem esse cuidado. Imagina que eu tinha uma cena a fumar
Eu fiz uma cena a fumar que eu nunca fumei. Ok. E na cena eu li que estava para fumar. E eu não disse a ninguém que eu não fumava e quis fazer a cena. Eu lembro-me que já era muito tarde, porque nós tínhamos luz até muito tarde. Eu fumei, era 1937, era cigarros de enrolar, sem filtro. Eu lembro-me que depois de fazer a cena, era eu e o Miguel Borges, era eu com o Miguel Borges, o grande ator Miguel Borges, epá, que Sim. está-me no coração, aquilo era só grande, eram só grandes amigos, grandes atores. Eu lembro-me depois de fazer a cena do realizador, do Artur Ribeiro, dizer que a cena estava feita e estava brutal. Ele procurou-me para me dar os parabéns pela cena. Eu estava namorada na borda do barco, estava a vomitar. E ele disse: que estás mareado? E eu disse: não, eu não fumo. E fumei, Exato. e tinha fumado 11 cigarros para fazer aquela cena. Porque vai, repete, e o cigarro tem que estar sempre do mesmo tamanho. Pois, exato. Ah, Isso, fumei 11 cigarros, sem filtro. Eu estava tonto, eu estava mareado, era com o tabaco mesmo. Eu estava bêbado de fumo, não era? Neste exato. caso. Mas são situações que acontecem. Depois o Arthur disse: mas porquê é que não me disseste que não fumavas? Eu, não, porque eu achei que estava tão bem escrito que isto tinha que ser. A cena estava tão fixe que isto tinha que ser mesmo a É fumar. parte, Porque eu tinha exato, que dar da uma cena, não é? Da passa história. eu tinha que dar o cigarro ao Miguel Borges, que fui eu que o atei ao mastro, e ele estava num castigo, a tremer muito, a tremer muito. Ele olhava para mim a pedir uma passa com os olhos, eu dava-lhe o cigarro à boca para ele dar uma passa no meu cigarro. Eu achei a cena tão bonita que eu não disse nada e arrisco e vou fumar. E fumei 11 cigarros, mas vomitei todo a seguir. Lá foi o Exato. jantar. Fumaste e vomitaste, pronto. Mas depois ficaste bem, certo? Nem, fica só. A adrenalina é muita. Bora, siga. Exato. Siga para Isso mim. por acaso, isso por acaso é uma coisa engraçada, que é uma coisa até por acaso eu às vezes não abordo muito aqui, mas é um tema até engraçado, porque enquanto, pronto, ator, ou pronto, a profissão de ator, é realmente uma coisa muito, às vezes, arriscada, no sentido em que tens certos desafios, tens certas personagens, ou seja, tens de te colocar em situações, digamos, potencialmente perigosas. Pronto, não pegando aqui diretamente no caso do fumar, mas, por exemplo, a questão toda do barco, não é? Uma filmagem perigosa, portanto, com frio, etc. Portanto, às vezes em condições, sei lá, atores que têm que estar na lama ou numa caverna, portanto, e há essas condições todas, e às vezes têm que estar, sei lá, com pouca roupa ou coisas assim, portanto, a passar frio ou assim. Isso é uma coisa que alguma vez em toda a tua carreira até agora te preocupou? Quando tu vês assim algum desafio, se calhar mais perigoso, no sentido mesmo perigo físico, digamos assim, que tu retraiste ou vais à aventura e aceitas assim? André, assumo aqui a minha idade, diretamente, tenho 58 anos. Uhum. Eu desde os 6 anos que pratico desporto, por isso são 52 anos de desporto. Já fiz muita coisa. Uhum. Ahm, já me foi proposto algumas vezes duplo, não aceitei, Ok. nunca aceitei. Lembro-me Onde Está a Elisa, que era uma novela também adaptada por Artur Ribeiro, havia uma cena de tiroteio que eu tinha que saltar do bar por cima do balcão, saltar para o outro lado com vidros a cair, aqueles vidros de plástico, de açúcar, de garrafas de açúcar, mas tinha Exato, que cair no outro lado e tinha que cair bem, porque de lá tinha que sair a rastejar e disparar sobre os maus. exato. Propuseram-me e eu disse: não, então a melhor cena vou dar aos outros, nem pensar, eu quero fazer esta cena. Né? Lembro-me no Terra Brava, houve uma cena que me disseram assim: pronto, Paulo, tu agora vais ter que andar a cena, tu vais andar a cavalo, vais estar com o Morena Monteiro a juntar o gado todo. E eu, ok. E o realizador, estávamos em Alcochete, e o realizador pergunta-me: tu sabes andar de cavalo, não? E eu disse: eu nunca andei de cavalo, mas se me ensinarem a acelerar, Né? a travar, a virar para a direita e para a esquerda, eu ando. E tu nunca andaste de cavalo? Eu, não, nunca montei a cavalo. E ele,
Ok, então, mas vamos mudar por outra coisa. Eu vou arranjar uma solução depois de almoço. Olha, é melhor irmos almoçar então. Depois do almoço. Não, não, vamos fazer a cavalo. Vamos fazer a cavalo. E nisto certo, o tratador de cavalos deu a égua dele, que era bem mansinha, e disse-me, puxava para baixo as rédeas, puxava para a direita, virava para a direita, puxava para baixo, era para andar, dava assim com os pezinhos, e cheguei a fazer galope e tudo. E foi à primeira, e a cena, quem vê a cena acha que eu sei montar a cavalo. Foi a minha primeira experiência, fiz e saiu bem. A cena foi feita à primeira e não vamos arriscar mais palmas em cima de um cavalo. Mas, mas foi giro, não, não aceito, não aceito, não. Agora, é óbvio que no Terra Nova chegámos a estar a 6 dias de terra, a navegar até chegar à Terra. pois, exato, Imagina isso onde é que nós também. estávamos. Imagina onde é que nós estávamos. Nós estávamos mesmo já perto do Polo Norte, do Polo Norte, por isso nós estávamos muito longe. Se acontecesse alguma coisa, era um risco enorme, era um risco enorme. Mas toda a gente fez aquilo com a maior vontade e prazer e disponibilidade e muito permissível a tudo o que fosse pedido. Exato. Nós estávamos muito, muito disponíveis mesmo, muito disponíveis. Porque Isso, aquele ambiente foram 3 atores, fizemos uma família. exato. Só assim daria resultado. Pois, Foi uma família muito grande, exato. maravilhoso. Eu até ia por aí, porque lá está, por exemplo, talvez a equipa, não é? Quando estás em grupo, o espírito de equipa, se puxar para certa coisa, não sentes que estás sozinho, não é? Não estás a fazer aquilo sozinho e, portanto, tens apoio, não é? Dos teus colegas, da equipa e técnica, não é? Ali estávamos sempre com um apoio enorme. Para já, eu acho que o Artur Ribeiro escolheu o elenco a dedo, mesmo. Tinham que ser pessoas que tinham que se dar bem, porque se algum se chateasse onde estávamos no meio do mar, alguma coisa acontecesse, não, Exato. tínhamos que nos dar bem e aquilo foi tudo escolhido a dedo. Eu disse uma vez isso ao Artur Ribeiro e ele riu-se para mim, mas eu acho que fomos todos escolhidos porque criámos uma família mesmo. Criámos uma família, ninguém se chateou com ninguém, sempre houve uma interajuda muito grande e estávamos sempre a brincar, tínhamos que levar sempre a brincar. E nós Exato. falávamos sempre com o sotaque nazareno, quer estivéssemos em cena ou não em cena. Estávamos sempre em personagem. Nós, desde que entramos no barco em Tronço e depois saímos na Holanda, demos toda a volta por cima e viemos descer até a Holanda, nós estivemos sempre em personagem. Ainda hoje, quando Boa. nos encontramos, estamos em personagem. Estamos em personagem em nazarenos. Exato. Olha, Paulo, É só assim. para fazer aqui um pouco um desvio aqui da conversa, mas vi agora aqui um comentário do Delfim, Delfim Ai, meu Deus. 1974, muito obrigado, Yeah. a dizer grande Paulo Manso, maravilhoso ator e um ser humano top. Muito obrigado, Delfim, pelo comentário. É? Já apareceram aqui outros comentários, mas eu entretanto já os deixei passar, mas vou estar mais atento e se quiserem deixar aqui perguntas ou comentários ao Paulo, estejam à vontade. Olha, o E Delfim, Paulo, o Delfim estava, o Delfim é dressista do DSP Filmes, ok? DSP Televisão, neste caso. E o Delfim estava presente nesse dia que eu andei de cavalo, que eu fui montar a cavalo, ok? O ok, Delfim ok. estava presente, o Delfim é irmão mesmo, é irmão, eu adoro o Delfim. O Delfim, eu já o conheço o Delfim antes de tudo isto, não é? O Delfim é, mano, um grande abraço para ti, é de coração, também és um grande ser humano mesmo, mesmo. Obrigado pelas tuas palavras. É bom, Olha, está grande aqui voltar, então. a dizer que é e a mandar aqui uns emojis Yeah, a rir-se e a já. agradecer. Muito Ninguém se obrigado, acreditava, Delfim. ninguém se acreditava. Estás a brincar, tu já montaste, eu juro que nunca montei. É muito bom, muito bom, muito bom. Boas E, recordações. e já agora, falando aqui um pouco também de um projeto que também é mais ou menos recente, que foi um outro filme que eu também acho que deve ter sido muito desafiante, que foi o filme 1618 de 2021, do Luís Ismael. Queres falar-nos um pouco como é que foi a rodagem deste filme
E este filme até trouxe digamos, muito reconhecimento para, a nível do elenco. Como é que foi a rodagem deste filme e depois a recepção que o filme teve junto do público e da crítica, digamos assim? Esse filme talvez tenha sido o filme que. Talvez não, esse filme é o filme que me traz mais reconhecimento a nível profissional. Esse filme é o filme português mais premiado sempre, com mais de 80 prémios internacionais. E estamos a falar em internacionais. Acho que o único prémio nacional que recebeu fui eu que recebi o melhor ator do ano de 2023, melhor ator do ano de cinema, com um papel secundário. Uhum. É um filme que, baseado numa história verídica, que estamos a trabalhar em 1618, um filme ao nível, com CGI ao nível da Guerra dos Tronos, um filme brutal, e eu, todo o mérito que eu possa receber desse filme, passo diretamente todo ao grande realizador Luís Mael, que neste momento está a gravar o Balas e Bolinhos 4, no qual eu participo também, e vai ser Também uma bomba participa. também. Ok. Aí, Boa, mano, boa. Balas e Bolinhos 4, preparem-se, que vai arrebentar. Vai arrebentar. Um, o Balas e 1618 é um grande desafio, exato. Nós transformávamos áreas tão grandes, e gravámos em sítios tão diferentes e vestíamos aquelas roupas, pá, teve que ser, desde a roupa, era uma historiadora que escolhia e desenhava todas as nossas roupas, era tudo a pormenor, não havia elásticos, não havia botões, era tudo só com cordõezinhos, tudo. Os tecidos vieram da Pérsia e daqui e dali, tudo feito a pormenor, os sapatos cozidos à mão, todos feitos à mão, com tecidos vindo mesmo de longe. Muito dinheiro gasto, talvez o filme português mais caro, muito dinheiro. Muito frio Dirias que também, muito também é frio. muito fácil, né? Também apanhei muito frio. Lembro uma cena na Serra da Freita, que é a fuga dos judeus para Amsterdão, e tivemos que caminhar na Serra da Freita e estava a graus negativos. A minha cabeça estava a estalar, eu tinha os pés molhados, andava sobre riachos durante a noite, onde levantou um nevoeiro que parecia que havia 1000 máquinas de fumo a fazer fumo no topo da Serra da Freita em Aroca, mas não, era o mesmo nevoeiro. Uh, Até os animais colaboraram, porque era uma caminhada pela serra com animais, até os animais colaboravam, parece que ganiam e tudo, e sentiam tudo o que estava a passar, mas ganiam baixinho, para não fazer, para não fazer ruído, porque era uma fuga que os judeus estavam a fazer da cidade do Porto. Isto filmámos na Serra da Freita, em Aroca. Lembro do primeiro dia de gravações, foi logo para Sortelha, longe que se farta, Sortelha, uma vila histórica toda em pedra, Sim, para lá da Covilhã, para lá da já está. Covilhã. Sim. Né? Pá, magnífico, o sítio tivemos decores magníficos e depois os espaços eram tão grandes e tínhamos tanta figuração, mais de 100 figurantes por vezes, que íamos buscar ao hotel tipo 4h30, 5 da manhã. Só para começar a fazer os cabelos toda a gente, a sujar as caras, a maquiar, a caracterizar as caras de todo elenco, mais a figuração. Começávamos muito cedo. Tínhamos e depois apanhar logo a primeira luz e tudo, começávamos muito cedo. Era Para apanhar bem a fotografia, não é? Para todas essas questões. E o maior desafio aí, estamos a falar. Eu por vezes pensava que já estava a viver em 1618, esquece. Olhava, à minha volta era tudo caracterizado, tudo vestido daquela forma, tudo estava. Não, era fabuloso os decors naturais. Lessa do Balio transformou-se, andou para trás 600 anos. Lessa do Balio estava incrível.
ali o Mosteiro de Lessa do Balio, aquela gente toda vestida daquela forma, era, foi magnífico, não sei. Depois era o texto, não podíamos jogar muito ali no texto, o texto é muito lírico, muito poético. Um ator transformar um texto sem mudar nada, sem mudar frases algumas, só mesmo a métrica, Uhum. fazer alguma coisa poética transformada em dito, como nós estamos a conversar aqui, Exato. talvez foi o meu maior desafio ali. Tinha a ver com o texto, a complexidade de um texto antigo transformar numa coisa falada. Temos que Exato, mudar não aqui as é? Mais pontuações e adaptada tudo. e A adaptada ao métrica, cinema, não é? sim, sim, adaptar aqui, principalmente ao cinema senão seria cantado, senão seria uma peça. Pois, Seria, exato. Diferente. era muito difícil, porque era uma escrita falada, era muito difícil. E era um filme encomendado pela comunidade judaica do Porto e não queria que mudasse nada, nem uma palavra. E às vezes tornava-se difícil mesmo, e aí um grande desafio enquanto ator mesmo. Muito estudo. Claro que tive que estudar, tive que perceber quem eu É era, isso. a minha personagem existiu mesmo, tive que Pesquisadas, não perceber é? quem eu era, falar com judeus, falei com a comunidade judaica para perceber como é que eles viam, como é que eles viviam e como é que viam aquele acontecimento, falar com a Igreja Católica também, a Santa Fé, para perceber e inteirar. Houve ali um trabalho De pesquisa, não é? houve um Paulo, trabalho de pesquisa, um backup feito, sim. exato. E já agora, como é que foi esse trabalho de pesquisa? Ou, aliás, foi muito duradouro? Ou seja, durou muito tempo? Ou foi uma coisa que quiseste ir mesmo, digamos, à raiz da tua personagem, de perceber bem? Ou o tempo também era limitado? Até porque estas produções, principalmente esta, pelo que também já contaste, foi realmente uma produção de, digamos, de grande orçamento, não é? Portanto, teria que começar e terminar, não é? Os orçamentos, pronto, para quem possa não saber, mas para cinema e para televisão também, mas para cinema principalmente, é tudo muito contado. Portanto, cada dia de filmagens, não é? E principalmente se for um grande orçamento, tem custos elevados e um atraso, mais 1 ou 2 dias de filmagens, pode ser um grande custo de produção, não é? Portanto, como é que foi? Tiveste muito tempo para te preparar para a personagem? Sim, estavas a falar em custos. Imagina que um dia não gravámos porque estava a chover e então tens lá dezenas de figurantes Pois, que exato. vestiram e tens a equipa técnica toda e toda a gente é pago Pois, nesse dia. E não conseguimos gravar porque estava a chover, ok? Ou estávamos em Aveiro para fazer a cena do barco da nau que sai da fuga e a nau tinha a maré alta, tinha que ser gravada com a maré alta para que a nau tivesse ao nível do cais e de repente temos uma grua enorme com uma lâmpada em cima uhum. que está a simular a lua para ver alguma luz, tipo a luz lunar, e de repente a Exato. luz, essa lâmpada funde. Isto, e tem que ir um carro a Aveiro buscar uma lâmpada dessas, custa uma fortuna, à meia da noite. Pois, Mas quando o carro chega, a maré já baixou, por isso o barco baixou. Temos pois. que esperar que a maré suba novamente e esperar ao mesmo tempo que não nasça o sol para gravar. Foi uma noite inteira à espera, não é? São muitas horas. Pois, São pequenos pormenores que podem mudar tudo. Agora, eu tive a ajuda da comunidade judaica, ajudou-nos e disponibilizou-nos, mesmo conversas. Eu procurei também falar com judeus que eu investiguei e conheci, com padres também, para perceber a opinião deles. Depois, hoje em dia, temos uma ajuda enorme. Eu escrevo Federico Mocata sim. na internet, no Google, e ele começa-me a dar informações que nunca mais acabam.
Isso E também foi eu, uma foi um ferramenta trabalho próprio, de... mas atenção que tivemos muito tempo. A Lightbox trabalha muito bem e dá-nos tempo e prepara-nos e dá-nos muito tempo para trabalhar. Não, nada em cima do joelho. É tudo muito atempadamente, tudo muito programado. Só não podemos é programar o tempo, não é? Quando o São Pedro diz que não vai chover e naquele dia chove, Exato. só não É, podemos programar. não há nada para fazer. Não há nada a fazer, não há nada a fazer, mesmo. Exato. O resto, sim, tivemos tempo, ali tivemos bastante tempo. Já no Terra Nova também tivemos bastante tempo, porque tivemos uma preparação. Tivemos a preparação primeiro no navio gêmeo que pertence à Marinha Portuguesa, que é o Crioula, que está no Alfeite. Tivemos lá a fazer, a conhecer e a saber como se chama, e a içar cabos, a içar velas, baixar velas, a navegar. Andámos a aprender muitas coisas logo ali encostados num navio igual, ok? Tivemos muita preparação, tivemos passagem de texto antes de arrancar para a Noruega. Foi 2 filmes que teve uma boa preparação. Garanto que Boa, esses boa. 2 filmes tivemos uma boa preparação. Tive esse privilégio. Ainda bem, ainda bem. Olha, Paulo, e já agora, porque isto são 2 filmes até relativamente recentes, se quiseres passar aqui a mensagem, caso saibas, eu julgo que posso estar enganado, que os 2 filmes estão disponíveis na RTP Play para ver, mas se não, pelo menos o Não, 1618. o Terra Nova está na RTP Play. Exato. O Terra Nova filme e Terra Nova série, eu recomendo ver o Terra Nova série por 3 episódios, porque é muito mais completo. Terra Nova, Exato. o Terra Nova está na RTP Play, disponível, completamente. Exato. O 1618 está disponível quem tem HBO Max. Quem tem É na HBO. HBO Max está disponível, mas qualquer um deles está disponível no Clube Vídeo. Eu este fim de semana vi o 1618 Boa. no HBO, no Clube Vídeo, paguei e vi. Certíssimo, certíssimo. Ficam aqui duas referências recentes também da tua filmografia e que vale a pena certamente ver e apoiar, porque são 2 filmes também, obviamente, portugueses, e vale a pena sempre apoiar o cinema português. E já agora deixo aqui uma mensagem da Tatiana.c.g.monteiro a dizer beijinho grande, amigo Paulo, desde Málaga. Fica dado o beijinho. E a Tatiana que vive em Málaga. Conheço. Um grande beijinho para ti e um grande abraço ao teu marido. Beijinhos. Eu gostava de ir a Marbella. Próxima oportunidade eu vou a Marbella e eu aviso quando for. Está bem? Pronto, fica aqui dado E obrigado, Tatiana, pelo comentário. E agora, olha, Paulo, ia-te perguntar aqui uma pergunta mais desafiante, digamos assim. Já vi que tu também gostas de aventuras. Aliás, tu fazes filmes, tu vais para o cinema se te disserem que vai haver muito frio durante as rodagens, não é? 1618, Terra Nova. Já vi que isso é uma das condições, não é, Paulo? Não, eu não meto condicionantes algumas. Se houver frio, se houver chuva, se houver neve, se houver água, se houver o vento, eu não ponho porque é assim. Como o António Silva respondeu há muitos anos atrás, o grande António Silva, o grande ator português António Silva, respondeu há muitos anos atrás, quando lhe perguntavam se ele achava que era bem pago pelo trabalho que fazia enquanto ator, e ele respondeu, e eu utilizo a resposta dele, ele respondeu: eu não sou pago para representar, eu sou pago para esperar. Uhum. E isto Certo. é muito complexo. Por vezes nós estamos um dia inteiro, 5, 6, 7, 8 horas à espera para fazer a nossa cena, e isso tira-nos energia também, ok? Foi. Por isso, eu enquanto estou a representar, eu até pagava para representar, porque faço aquilo que amo, faço com prazer, Foi. eu saio de mim, eu transformo, eu amo o que faço. Eu posso dizer que se eu estiver a trabalhar, eu estou no céu. Exato. Por isso, o que eu recebo é simplesmente para esperar. Como dizia o António Silva, o que eu recebo é para esperar, porque eu amo aquilo que faço. E entrego tudo, tudo, tudo. Mesmo que a cena seja pequenina, eu faço como se fosse para Hollywood. Faço uma grande cena, faço de uma pequena uma grande cena. Eu amo o que faço.
Boa, boa. Isso é bom, é bom esse espírito, obviamente, profissional que todos os atores acredito também que tenham, ou Sim, claro. que É o amor à exato. O amor à E o arte amor à está presente, sim. exato. Olha, Paulo, mas ia-te perguntar então, uma pergunta mais desafiante, digamos assim, que era o que é que tu achas, que são atualmente os maiores desafios para o cinema em Portugal, para o cinema português e o cinema em Portugal? E já agora, só fazer aqui uma parte que tem aqui o Diogo 17 Santos, underscore 1904, a dizer: não és grande, padrinho, és gigante. É Pronto. o meu afilhado Diogo. Assim, exatamente, que seja o teu afilhado, né? E pronto. É, E afilhado, está um grande aqui. abraço e um beijinho do padrinho, és o maior. Tu é que és gigante. Sabes que eu gosto muito de ti. Pronto, ficam aqui deixados os recados. E portanto, Paulo, o que é que achas então que para o cinema português atualmente, quais é que são assim os maiores desafios que tu vês que as equipas, as produtoras, as distribuidoras, o que seja, e os próprios atores, não é? Passam. Ah, primeiro, Né? nós temos aí. Isso é muito Eu disse que difícil era de falar. difícil. É muito difícil de falar porque tenho medo de ser mal interpretado. Tenho uma. Vou tentar ser politicamente correto. Força. Vamos ver. Os apoios em Portugal não são iguais nos Estados Unidos nem na Índia, por exemplo. Isso é um facto. É um facto. Os apoios a nível estatais, os apoios a nível de empresas que podem publicitar também, não são. Nós temos poucos apoios. Eu, se não tiver trabalho, eu ganho bola. Ou Pois, tenho um plano B, ou ganho bola. Se não tiver trabalho. Ou a GDA vai-me dando uns bonezinhos que são os direitos conexos. São 21 anos de batanetes a passar todos os dias, não né? é? Agora, o maior desafio que existe, eu acho que não existe só para os atores. Não, isto começa de cima, que existe para as produtoras. Eu acho que, Claro. eu acho que principalmente a base do povo, a base do povo é mesmo a educação, é a cultura. E eu acho que muitas vezes o governo liga a coisas muito pequeninas e não vamos enumerar agora. Eu não quero enumerar para não ferir suscetibilidades. Mas no Parlamento debate-se coisas tão pequeninas e a cultura e a educação e a cultura que está diretamente relacionada com a educação é esquecida. Eu acho que o Terra Nova vai ficar um épico. Um dia mais tarde vão dar nas escolas, como se passava a pesca do bacalhau na Terra Nova, como os portugueses pescavam bacalhau. Eu acho que é falta de apoios, porque, vamos ver, um low budget nos Estados Unidos, um filme low budget nos Estados Unidos, custa para aí $1 milhão, é uma grande longa-metragem em Portugal. Exato, exato. É Sim. um, é Não, um bom nem dá para budget, comparar. é um bom budget para fazer uma longa-metragem em Portugal. O pequeno almoço do Top Gun, eu se calhar fazia 3 longa-metragens em Portugal. Pois é, Aquela não cena dá de para eles a comparar. tomar o pequeno almoço no Top Gun, dava para fazer na boa uma longa-metragem. Eu acho que tem a ver com a aposta e que tem que partir dos nossos governantes também, isso, de incentivar e dar incentivos às empresas e dar incentivos às empresas externas para nos apoiar, dar-lhes benefícios numa forma de apoiar a cultura. Eu acho que as Claro. grandes produtoras o que precisam para nos pagarem bem, para fazerem melhor e fazerem mais, é mesmo terem apoios. Apoios. E não vou dizer que o ICA não dá, o que este não dá, o que aquele não dá, o que são isto. Não, há falta, em geral, no geral, falta um olhar para a cultura de outra
forma. De outra forma, isto para o cinema, isto para o teatro, isto Para a para cultura também, não é? para as séries, para a cultura em geral. Não é por Exato. acaso que na Grécia Antiga os atores eram considerados deuses. Não é por Exato. acaso. Pois, olha, temos aqui a Baleiras, que comentou, tem que haver coragem. Yeah. Concordas? E eu concordo. Eu tenho uma coragem terrível. Eu tenho uma coragem terrível. Eu, o, o Ismael, não sei se eu posso dizer isto. E o Ismael vai-me perdoar se eu não puder Vê dizer lá, isto. não te O quero Ismael, ah, não te quero em ele se calhar, trabalho. ele se calhar deve estar aí a ver. És o maior amigo de Paulo, Samuel Ramos. Samuel, um grande abraço para ti, irmão. O Ismael está a fazer o Balas e Bolinhos 4 com o dinheiro dele. E está a ser muito difícil. E ele é tudo ao cêntimo. Tudo ao cêntimo. Ele gostaria de pagar muito mais aos atores, porque sabe que eles merecem, do que paga. Mas ele sabe que se ele precisar de mim, eu farei de borla para ele. Eu falei de borla para ele, como já fiz muitas borlas para muitos que precisam. Porque eu faço pela arte, porque gosto daquilo que faço, porque eu amo aquilo que faço. E quando eu sei que as pessoas estão a fazer arte e que vão ser e que vai sair bem e que são bons naquilo que fazem e esforçam-se muito, pá, é preciso coragem, é. E eu tenho essa coragem. Eu sei que há muitos atores que têm essa coragem também. Mas há muitos atores também a passar mal. Há Pois, há pessoas a ajudar muitos atores. Graças a Deus não é o meu problema. Mas eu já ajudei ainda muita gente. E vou continuar a ajudar. E vou continuar a acho muito ajudar. Porque mais. agora vamos pensar sempre na arte e vamos ser positivos. Eu sou positivo. Eu vou sempre pensar que isto vai melhorar. E que um dia vamos ter uns governantes que vão olhar para a arte como um princípio. Tem a ver, isto tem a ver com educação. Noutros países é assim. Há quantos anos eu não vejo Porquê é que não há disciplinas, teatro? Porquê é que não é obrigatório lermos peças de teatro? Hoje em dia já saiu tanta coisa que era antigamente que era obrigatório. Sim, não há nada Análise. muito virado para a cultura, não é? Não há nada Desde. virado assim para a cultura, não. A cultura hoje está assim um bocado. A cultura, tudo é cultura, ok? Está assim um bocado dispersa, mas vamos falar nas artes mesmo. Vamos fazer coisas como deve ser. Vamos fazer coisas boas. E nós em Portugal temos tão bons realizadores, tão bons atores e atrizes. Temos tão bom teatro. Temos, de vez em quando, vê-se peças que as pessoas vão ver e dizem: Uau, que grande peça. Mas às vezes o que vem de fora parece que é melhor do que aquilo que nós temos. Não! Temos muitos portugueses lá fora a dar cartas. Também, exato. E saem E cá daqui, dentro, da mesma escola que eu saí, que todos saímos. Tiveram outras oportunidades, estavam no momento certo, na hora certa. Tiveram outras oportunidades. Agora, temos que esperar pela oportunidade. Eu sou católico, eu sou grato a Deus por fazer aquilo que amo. E espero sempre que vai chegar uma oportunidade melhor. E vai chegar. Vais ver, André, daqui a um tempo estás a falar comigo ou eu a ligar-te a dizer que estou noutro projeto ainda maior. força, é o que eu espero, Ah, sim, sempre. eu, Olha, eu, Paulo, eu sou um homem de fé, muito. certíssimo. Olha, Paulo, e já agora, já que estavas a falar até de produtos de produção, estávamos a falar de cinema português e tudo mais, aqui só para também desanuviar um pouco a temática, mas mantendo aqui no cinema, obviamente, tu nunca fizeste nada, digamos, atrás das câmaras, ou seja, escrever um guião, realizar uma curta-metragem, um filme, seria algo que tu terias interesse em fazer no futuro? Por acaso falei há pouco tempo isso. Falei há pouco tempo nisso. Eu talvez em breve, daqui a um ano, qualquer coisa, vá ter algum curso de realização. Vá ter a formação em realização. Boa, Não, boa.
É um, é um, é um Tens bichinho essa que começa. aspiração, quer dizer, É um bichinho que começa a mexer dentro de mim. Eu acho que a minha vida sempre foi assim. Eu estudei, tenho 3 áreas, licenciado em 3 áreas e eu sempre fui por fases. Eu não sou aquele miúdo que gostava de ser ator, não era aquele miúdo que gostava de ser ator. Nunca fui, só descobri isso nos 30, já nos 30. Eu comecei em ok. 2003, tenho 21 anos de carreira, não é? Para a minha idade são poucos anos, mas já comecei tarde. Agora, mas nunca será tarde para entrar noutra área, dentro desta área, nem que seja para aprender um pouco mais como trabalhar por trás das câmaras. Mas eu sou muito curioso, atenção, sou muito curioso. Eu vou sempre ver, ando sempre ali ver como é que se faz, como é que não se faz. Pronto, não sou aquele mecânico, mas sou aquele que fala com os mecânicos, que é para perceber isso. Exato. Sou muito curioso Mas mesmo. mas fico muito contente que tenhas essa aspiração e espero que corra muito bem o curso ou o que fores fazer em relação à realização e cá te espero para o teu primeiro projeto enquanto realizador Boa, e aqui o Cinema em fica o Portugal desafio. terá todo o gosto em apoiar, a divulgar tudo o que for preciso. Paulo, aqui para terminarmos, gostava de fazer aqui duas perguntas assim mais rápidas. Quer dizer, uma se calhar não é assim tão rápida, mas pronto. Que é para saber que, enquanto ator, que outros atores, sejam portugueses ou não, hum, que te inspiraram, digamos assim, no início da tua carreira, mas que te continuam a inspirar e que, pronto, possas ter trabalhado com eles ou não. Tens assim alguns nomes que nos possas partilhar? Assim, vamos falar de portugueses, como é óbvio. Ahm, não quero deixar ninguém de fora. É? Atenção, não, ou não quero, não, porque é difícil, porque depois eu vou-me lembrar André, devia ter dito este nome, e esqueci-me, ele não vai perdoar. Não Epá, faz mal. mas pá, eu gosto da tranquilidade, eu gosto da tranquilidade do João Reis, Do João tanto em Reis. teatro, tanto em teatro como em televisão ou cinema. Gosto da forma tranquila como ele Uhum. representa, gosto do jeito, vamos falar, gosto do jeito dele. Mas depois tenho Certo. uma admiração gigante. Um já não está aí entre nós, mas eu tenho que falar dele, o Claro. Pipo, o Filipe Duarte, e um Grande que ator. está entre nós, que eu trato-lhe por irmão, que eu gosto muito dele, que é o Miguel Borges. Ah, o Miguel, Miguel Borges. Miguel Borges em Eu cinema. um Hã? dia tenho que o entrevistar aqui. Nha! Sim. Miguel Borges é uma coisa do outro mundo. É que quando não esperar, parece que está. Como é que eu vou tirar isto dele? Ou como é que ele vai fazer isto? E de repente ele tira um coelho da cartola e o Miguel Borges é magnífico. Uhum. São pessoas que me inspiram muito mesmo. O Vítor de Souza. Ah, Vitor de Quando eu entrei, Sousa. quando eu entrei nos Batanetes, o Vítor de Souza tratou-me como um filho mesmo. Chamava-me, nós tínhamos muitas cenas, os dois, muitos sketches, os dois, ele chamava-me e diz: Paulo, bora lá passar isto. E ele diz: olha, Né? experimenta assim, experimenta assim. Foi o meu mestre, um grande mestre, Vítor de Souza. Pá, há muitas pessoas que eu. O Otávio Matos também já não está entre nós, grande amigo, era um grande amigo e ajuda mesmo. Pô, a gente lembra-se agora das pessoas que já partiram, poças, Pois. aleluia, pá, tudo, eu estou-me a arrepiar agora está difícil, agora está fácil. Mas Pois. São o João muitos, são Carveiro muitos. é uma pessoa que me ajuda sempre bastante também. Ah, o João. Um, Uhum. o João Carveiro é que me inspira muito também, que dá muita força e inspiração, mas Tens não muitas sei. referências, São, não é? há muitos de formas diferentes, de formas de trabalhar diferentes, que se eu tiver uma personagem, eu se calhar vou chegar àquela pessoa e pedir uma ajuda, vou ter com ele e pedir uma ajuda,
para ele dar a opinião dele, se for outra personagem, outra pessoa, mas há muitas pessoas que me inspiram em Portugal, mesmo. Eu sou pequenino ao lado deles. Eles dizem que eu sou, há quem me chame e alcunho como o bom gigante, mas eu sou eu sou só tamanho. O resto, o coração ultrapassa, porque eu gosto muito deles, eu sou fã deles mesmo. Sou fã do Boa. Miguel, sou fã do Miguel Borges, sem dúvidas. E já agora, Paulo, eu ia aqui até fazer-te uma última pergunta, mas entretanto temos aqui o Luís underscore Dias 18 que disse boa noite aos dois. Paulo, portanto é uma pergunta para ti, Paulo. Alguma dica para os jovens atores que querem iniciar carreira em Portugal? Pergunta do Luís Dias. Obrigado pela pergunta, Luís. Luís, obrigado pela pergunta. A dica maior é nunca desistir, acreditar sempre, procurar formação, fazer formação e esperar por uma oportunidade. Eu hoje ainda espero por uma oportunidade, todos os dias espero por essas oportunidades. Eu sou agenciado na IT Management, através do João Louro. Todos os dias eu estou à espera que me surjam oportunidades, ok? Mas para que nós tenhamos essa, para que nós para que ele consiga segurar essa oportunidade, eu tenho que estar, eu tenho que ter bons skills, eu tenho que ter formação, ok? Então o que eu recomendo ao Luís é mesmo formação, não desistir, porque eu lembro-me que estava a fazer o curso da NBP, a oficina atores, quando eu comecei a fazer os batanetes, eles foram buscar lá. Exato. Muitas vezes os atores são capturados, entre aspas, mesmo nas formações. O TEC dá formação. Ali no Teatro Experimental de Cascais dá formação. E muitas vezes vêm lá. Muitos atores saíram dali do TEC. Muitos. Por isso é fazer formação para, assim que aparecer a primeira oportunidade, agarrar, e se for mesmo só uma frase, dizer como se fosse para Hollywood, como se fosse um grande texto de Shakespeare. É dar tudo ali. Dar tudo. Agora as oportunidades vão surgir. E para que essas surjam, nós temos de estar preparados para as agarrar. Eu tenho que ter sempre as luvas de boxe calçadas para, se aparecer um combate, eu estar pronto para combater. Mais nada. É assim que eu vejo. Mais nada. Estou sempre pronto. Sempre pronto. É para saltar do cavalo, é para saltar de um quinto andar. Exato. André, não quer coisa. Está lá um homem que está lá o pessoal de carreira lá embaixo, eu salto do quinto andar lá para baixo. Não, esquece, Exato. eu faço assim. Exato. Não quero duplos. Obrigado. Não tirando o trabalho aos duplos. Não quero tirar o trabalho aos duplos, nem coisa, mas eles vão me ensinar a saltar e eles vão me dar as dicas como é que eu hei de fazer e eu faço por mim. Boa. Olha, pronto, acho que pronto, já está respondida aqui a pergunta do Luís. Também temos aqui o Carlos underscore G. underscore Rodrigues a dizer grande Paulo, que orgulho ver um amigo a fazer acontecer. Do Carlos Rodrigues. Aí o Carlos, realizador, o Carlos está em Angola. Grande realizador, crescemos juntos e somos os dois naturais de Sesimbra. Aí, Carlos, um grande abraço, meu irmão. Grande realizador. Ele está em Angola a trabalhar. Boa, muito obrigado, Carlos, por estar a assistir. E ele está a ver isto em Angola, imagina, ele está a ver isto em Angola mesmo. E pelo comentário. E olha, Paulo, vou então só aqui passar para uma última pergunta, que era para saber que projetos é que nos podes contar, que estejas neste momento, que nos possas contar a filmar, a desenvolver, próximas coisas que vais fazer. Portanto, já sabemos Balas e Bolinhos 4, em que vais participar. Vais ser um grande realizador depois de um curso que vais fazer. Não tem que ser, para ser um grande realizador tinha que ser terceira assistente, segunda assistente, até ser o primeiro assistente do Luís Miguel, talvez. Eu admiro muito o Luís Miguel enquanto realizador e enquanto ser humano mesmo. Admiro muito, sou muito. É um grande ser humano mesmo e um realizador excepcional, um bom diretor de atores. Adoro trabalhar com ele. E
E lá está. Mas que outros projetos é que tens assim na calha, que nos Não, possas dizer? os projetos que eu tenho na calha, há uns projetos, não sei se me vão tocar ou não, Ok. ainda estou à espera, não há nada ainda, não há nada Concreto. certo, não há nada concreto, mas vamos focar-nos no Balas e Bolinhos 4, neste momento, vamos focar-nos no Balas e Bolinhos 4 e acreditem que não há filtros, não há catalisador, não há nada. Quem conhece o registro Balas e Bolinhos, prepare-se porque Exato. vai arrebentar. Vai arrebentar. O Balas e Bolinhos 4 ainda está em filmagens. Eu não sei se vai Sim, estrear este sim, ano sim. ainda. Sim, Não. ainda vai ser este ano. Pronto. Ainda vai ser este ano. Está em filmagens, mas é mais umas semaninhas e está pronto. Mas ainda não está Porque nada confirmado, não é? Quando é que vai não, estrear não isto? estava Ainda confirmado, não. mas tem de estar a visionar. Eu tenho falado com o Luís, tenho estado a visionar e as cenas estão a sair, como diz o Luís, muito catitas. Muito catita mesmo. Estão a sair cenas brutais. Às vezes Muito é bem. difícil segurar o riso, nós rimos muito, mas a seguir fazemos porque são todos profissionais também da área da comédia. Ele foi buscar tudo o que é de bom, baseado naqueles quatro principais que são que vêm já da trilogia do Balas e Bolinhos. Ele fez, Exato. pá, este é Balas e Bolinhos, 25 anos, só mais uma coisa. É assim mesmo que se chama. Bem, Certíssimo. eu estou assim em pulgas para ver. Para ver. Estou em Para pulgas ver. para ver. Não, e para rir muito, para rir muito, para rir muito. Não. Atenção aos menores de. Sim. Não Exatamente. tem filtro. Está muito Boa, boa. giro. E de uma imaginação, escrito por Ismael, escrito por ele também. Ok? Totalmente Boa, escrito boa. por ele. Pá, é brutal, brutal. E Não portanto, posso desvendar mais, porque eu cada vez que me lembro começo-me a rir. Só. Cada vez que me lembro começo-me a rir. Não é fácil. Não é fácil. mas pronto. Agora temos que, para já, aguardar, não é? E Aguardar um certamente, bocadinho, sim. quando Aguardar um algum desses bocadinho. chegar, Há outras coisas que já fui falado, mas ainda não está nada ainda decidido. nada. Não, ainda não tenho nada a dizer. Olha, há qualquer coisa para fazer. Não, ainda não está nada Exato. decidido. Está bem? Ainda nada. Pronto, olha, cá nos esperamos aqui em meu nome, em nome do Cinema em Portugal, e sigam, por favor, a conta do Paulo Manso, está bem? Para também saberem as novidades, certamente que irás partilhar quando for do Balas e Bolinhos 4, com mais Sim. No informações meu Instagram concretas. eu E, partilho, sem dúvida. exatamente. Portanto, faça o favor de seguir o Paulo e estarem atentos também, obviamente, ao cinema português que se faz, que já se fez e que está nas plataformas de streaming, uma delas muito boa, como é a RTP Play, gratuita para qualquer pessoa, e que estão lá grandes, grandes filmes portugueses, e não só, e séries. E agradeço-te novamente, Paulo, mesmo sinceramente, pela tua disponibilidade e pela tua simpatia, por estares aqui connosco a todos os que estiveram a ver e que vão ver depois isto aqui no Instagram, ou no YouTube, ou no Spotify, ou ouvir no Spotify. Agradeço-te imenso, Paulo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa Estou a ver para a aqui, despedida. pessoal, a bater palmas. Aí, Sim. quando faremos um filme juntos, diz o Carlos. Ah, Carlos, é então. quando quiseres, eu estou disponível. A Carla a mandar um beijinho. Ah, tão bom. Carlos, é quando tu quiseres, irmão. Sempre pronto, sempre pronto. Eu só tenho que agradecer ao Cinema de Portugal, agradecer-te a ti pessoalmente, e dizer que nada desta entrevista foi preparada. Eu não estava nada à espera. Eu falei contigo hoje e pensava que ias me dar algumas dicas para eu pensar sobre as respostas. Népia, népia. Ele cortou logo e disse: não, não. Eu vou-te surpreender hoje com as perguntas. É mais vir E assim, nada não é? foi preparado. Não. Fui apanhado de surpresa. Sim, é bem mais vir assim. Ah, quero agradecer do fundo do coração esta oportunidade, mas também deixar aqui um pedido, deixar aqui um desejo meu, porque existe cada vez mais cinema português e eu peço, vejam cinema português. Há muita qualidade mesmo. Vejam cinema em português, porque se o 1618 correu o mundo inteiro em português, é porque, é porque tem qualidade. Exato. Vejam cinema português.
Isto é só o que eu quero dizer. Vejam, todos, não tem que ser só os meus filmes. Há muitos, tantos filmes bons, 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 bons. E estão Verdade. tantas coisas aí para sair e acabar, e uns que acabaram agora de sair. Vejam cinema português. Deem a oportunidade e trabalho, façam plateias, enchem cinemas. Vamos lá, acreditar que o que é nacional é bom. Isto não é só as massas. O cinema também é bom. É isso mesmo. Obrigado, campeão. Olha, muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado a assistir. Foi um gosto, foi um prazer. Até à próxima entrevista ou conversa, Paulo. Um bem-aja a todos. O resto, uma boa noite e um bom fim de semana que está quase aí já. Até os meus Obrigado. desejos. Tudo em Obrigado a bom. todos Um e bem-aja uma para boa todos. noite a todos. Obrigado. Boa noite. Bem-aja. Adeus, obrigado.